A Câmara Municipal de Aragominas segue avançando com responsabilidade, transparência e compromisso com a população. Pagamento em dia dos servidores, garantindo respeito e segurança a quem trabalha pelo município. Pagamento do 13º salário dos vereadores e servidores. Digitalização dos arquivos públicos, trazendo mais organização e transparência. Troca e ampliação do sistema de som, com mais qualidade nas sessões. Implantação da transmissão ao vivo, aproximando o legislativo da população. E investimento na capacitação dos servidores. Além disso, inúmeros projetos foram aprovados, sempre com foco no desenvolvimento de Aragominas. Câmara Municipal de Aragominas, poder legislativo a serviço do povo. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Autoriza o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Abicélio Pereira Santana. Presente. Alex Vasconcelos Sodré, presente. Antônio Filho Duarte Mota. Presente. Devani Luiz Pereira. Presente. Leonardo Alves Ferreira. Presente. Maciel Fernandes Nogueira. Presente. Maria Dezelina Souza Leite, falta justificada. Raimundo Carvalho Freitas. Presente. Valquênis Oliveira Santo, falta justificada. Autoriza o secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão extraordinária do dia 16 de março de 2026. Reunir os senhores vereadores na Câmara Municipal de Aragominas, Estado do Tocantins, sob a presidência do senhor Devani Luiz Pereira, comparecendo os seguintes parlamentares: Alex Vasconcelos Sodré, Antônio Filho Duarte Mota, Devani Luiz Pereira, Leonardo Alves Ferreira, Maciel Fernandes Nogueira, Maria Deusalina Souza Leite e Raimundo Carvalho Freitas. Abicélio Pereira Santana e Valquênis Oliveira Santos, falta justificada. Convocando a proteção de Deus e havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida, autorizou a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior, posta em discussão e passada ao regime de votação. A mesma foi aprovada por unanimidade sem alterações. E como material de expediente foram lidos 5 versículos da Bíblia Sagrada sobre a escolha do vereador Leonardo Alves Ferreira. Passado para o pequeno expediente, o presidente cumprimentou com boa noite todos os vereadores e servidores da casa, ressaltou que, como não tinha nenhum vereador ou outra pessoa inscrita legalmente na tribuna, iria passar a palavra a algum vereador que quisesse se manifestar. Na oportunidade, o vereador Maciel cumprimentou com boa noite todos os vereadores e servidores da casa. Agradeceu a Deus por mais um dia e a toda a equipe da Secretaria de Esportes pela organização do Campeonato Municipal de Futebol e ressaltou dos jogos e dos vencedores do último fim de semana. Agradeceu à equipe do esporte dos assentamentos em nome dos senhores Reginaldo, de Assis e Ronan, e convidou a todos para assistirem o jogo da final da Copa Baviera de Futebol e parabenizou a todas as equipes participantes da mesma. O presidente parabenizou os organizadores do Campeonato Municipal de Futebol Zé Maria e a todos da organização da Copa Baviera. Convidou a todos para assistir ao jogo da final da referida Copa e desejou que seja uma partida tranquila. Parabenizou as equipes participantes de ambos os campeonatos e a Secretaria de Esporte pela organização dos eventos. Em seguida, o senhor presidente passou para o grande expediente e autorizou a secretária a fazer a leitura das matérias que serão discutidas e votadas. Leitura do projeto de lei número 003 de 2026. Dispõe sobre a definição e o pagamento de obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais
no âmbito do município de Aragominas e revoga a Lei Municipal número 401, de 13 de dezembro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, Prefeito Francisco Rodrigues. Projeto de lei passado para as seguintes comissões: Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, presidente Maciel Fernandes Nogueira, relator Alex Vasconcelos Sodré e membro Abicélio Pereira Santana. E Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidente Antônio Filho Duarte Mota, relator Valquenes Oliveira Santos e membro Maria Deusalina Souza Leite. O presidente ressaltou que o projeto chegou em caráter de urgência e pediu compreensão das comissões para se reunirem e emitirem o parecer o quanto antes, para realizar a votação do mesmo nas próximas sessões extraordinárias. E não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida e votada, o senhor presidente passou para as considerações pessoais. O presidente agradeceu a Deus pelo dia de sessão, desejou que Deus abençoe e proteja a todos e desejou uma boa noite, declarando encerrada a presente sessão às 19h40, convocando todos para a sessão extraordinária às 19h do dia 17 de março de 2026. Para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e achada nos conformes, será devidamente assinada, nada mais. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade única a votação. Convido todos a nos colocarem de pé para ouvir a leitura da Bíblia Sagrada escolhida pelo vereador Maciel. Boa noite a todos. Mateus capítulo 5, do 1 ao 5, diz assim: As boas aventuranças. Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e se aproximaram dele seus discípulos. E ele começou a os ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Palavra do Senhor. Passando o pequeno expediente, se tiver algum vereador que queira fazer uso da palavra, está com a oportunidade. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Filho. Muito boa noite a todos. Que eu quero cumprimentar todos os colegas vereadores, servidores dessa casa. Cumprimento também a esposa do vereador Devani. E aqui, eu apenas comentando, pois hoje recebi um vídeo, sobre uma situação lá do assentamento, a qual um senhor sofreu um acidente lá em um buraco lá próximo, lá na Vitória Régia. Aquele buraco, ele já é um buraco antigo, então, no meu ponto de vista, é uma certa negligência da gestão, porque eu me lembro que eu fui lá em dezembro e até saiu da minha mente, é muita coisa na cabeça e a gente nem lembra, porque eu iria lá fazer um vídeo, porque os moradores daquela região lá me procuraram, me mostraram, me falaram a situação. Para mim, o vereador Leonardo estava comigo também naquele dia, mas infelizmente saiu da mente e eu acabei não indo lá. E aí hoje recebo o vídeo do senhor, um senhor tomou uma queda lá, todo ensanguentado, graças a Deus não veio a óbito, mas é um perigo, infelizmente, no meu modo de vista, é uma negligência da gestão, porque já é antigo. Em dezembro eu fui, já estava lá aquele buraco e até hoje nenhuma providência foi tomada. Então a gente espera, que possam tomar uma providência o quanto antes, para que não fique aquela situação lá que os moradores já reclamam há bastante tempo e nada foi feito. Então, torcer para que seja solucionado aquele negócio lá o quanto antes, seja tampado aquele buraco, pois senão a gente vai estar em live fiscalizando, fazendo vídeo e mostrando para a população
a situação que se encontra lá. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores, servidores dessa casa, cumprimentar também minha esposa Josi, que está presente, e dizer que aquele vídeo eu também tive acesso a ele, vereador Antônio Filho, e realmente a situação lá da Vitória Regia, ela é um pouco delicada, questão dos buracos. Eu até falei com a irmã Elisângela esses dias para trás que eu ia lá mais o prefeito para a gente dar uma olhada lá naquelas região lá. E eu fui, uns 10 dias atrás, nós entramos ali pelo encontro dos amigos, fizemos aquela rota Beira-Rio ali todinha e saímos na vila da Vitória Regia, e aonde foi constatado a situação que estava. E ali perto da vila da Vitória Regia tem uns buracos cheios de água, fundo, porque quando chega nesse tempo, ali não tem como a água escorrer, ela empoça, então fica aquelas panelas de água, aqueles buracão. Mas o prefeito já tinha falado que ia mandar as máquinas, mas primeiro ia concluir a limpeza aqui na cidade. E essa limpeza foi concluída, depois teve que fazer uma repassagem novamente, porque o pessoal jogaram muito agaiado novamente, e hoje eles estavam terminando de concluir. E nesse período surgiu os imprevistos aí, não sei se os vereadores viram, aquela estrada ali que vai dar acesso lá, o Márcio, irmão do Paulo, ali do Caracol, ela ficou numa situação difícil. Ali ela abriu umas catérias que esbarrancou tudo, tem até os vídeos aqui, depois eu vou botar no grupo da Câmara, vocês verem. E com isso, essas máquinas não poderiam sair daqui também sem deixar aquela situação ali resolvida. E foi onde eles atrasaram também para descer para Vitória Regia, mas era para ter descido já. E deu um pequeno problema também na Rets, que os parafusos do cubo dela teve que trocar, foi tirado, levaram para Araguaína hoje para trocar. E o caminhão também tinha hora que pegava, tinha hora que não pegava. Então eles tentaram levar logo para ver se corrigia hoje tudo isso, para amanhã descer para lá. Mas o Albeni me falou que não foi possível eles entregar esse caminhão hoje até umas 4 horas, não tinha conseguido entregar ainda. Talvez não dava conta de entregar hoje. Talvez ficar só para amanhã eles entregar esse caminhão. E aí eu acredito que amanhã mesmo eles já descem para lá. E essas máquinas vai direto lá para descer lá no encontro dos amigos, fazendo aquela rota Beira-Rio ali para sair lá na Vitória Regia e tirar aquelas poças de água mais altas. Porque nesse tempo também é só para paliar mesmo e fazer um tapa-buraco de emergência. Porque nós temos região ali na Vitória Regia que se a máquina sair fora da rota ali, ela atola. Mas aquele cascalho lá é um cascalho bom. Você pode jogar ele dentro d'água que ele fica melhor ainda, melhor do que no verão. Então assim, pelo menos aqueles buracos fundos lá vai dar de resolver. Mas a pessoa que entrou em contato contigo, você pode afirmar que até depois da manhã essas máquinas estão trabalhando lá já. Eu acredito que amanhã já desce. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Maciel. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e dizer para os nobres colegas, o vereador Antônio Filho, né, que estive lá também, né, de perto, vendo a situação. Alguns companheiros já tinham mandado o vídeo para mim, né, e nós fomos lá apurar a situação de perto. E realmente tem uns buracos lá que tá bem complicado mesmo. E passei para o prefeito, né, fiz o vídeo também, tirei foto, e ele garantiu, presidente, assim como o senhor falou, que as máquinas era só terminar a limpeza da cidade, desceriam para lá. E hoje, agora pela manhã, eu conversando com o Fernando e já tinham máquinas descendo para o assentamento, presidente, viu? Eu vou confirmar direitinho, mas eu acredito que hoje já começaram a descer para lá, viu? Para resolver aquela situação que realmente precisa ser resolvida, viu? Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Raimundo. Boa noite a todos. Também quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que eles têm nos dado. Nós estamos aqui, né, votando e aprovando projetos que venham melhorar e viabilizar a vida do povo de Aragominas e assentamentos, né. Aqui também quero cumprimentar a irmã Joyce,
presidente, todos os novos colegas e a mesa diretora, servidora dessa casa também, na pessoa do presidente senhor Devani. Quero falar para o vereador Antônio Filho que é bem louvável o seu pedido, Antônio Filho. Você é um vereador bastante preocupado com o bem-estar da comunidade e um vereador bastante cobrado também, que o povo te cobra bastante. Isso é muito bom para o município. E nós vemos também a decadência, rapaz, desses maquinários do município. Os maquinários do município estão socateados. E nós, com um município desse tamanho, uma extensão dessa, com um prefeito desse que tem vontade de trabalhar, nós precisávamos ter uns maquinários melhor, porque o prefeito, a gente vê a preocupação dele, vê a preocupação do secretário também de infraestrutura e obras, o senhor Albeni, e eu tenho cobrado eles também bastante em alguns aspectos aí, a questão de estradas também, e vicinais. E eles têm mostrado uma grande preocupação e uma grande responsabilidade de estar correndo atrás, mas a gente vê o estado dos maquinários que está. Esses dias o Albeni mandou, o secretário de obra mandou para mim um vídeo, ele trabalhando na casa dele no sábado e no domingo, ele mesmo pessoalmente fazendo manutenções na reta escavadeira, porque é tipo assim, uma gambiarra para ver se ela funcionava na segunda-feira, porque se ele não trabalhasse sábado e domingo lá, eu mandei eu liguei para ele 1h da tarde, ele não tinha almoçado ainda no sábado, que ele estava cuidando desses maquinários. E eu vi o cuidado dele, eu vi. Toda vez que eu faço uma cobrança para ele, ele está sempre preocupado, sempre querendo atender. Mas a extensão do assentamento é muito grande, moço. Nosso assentamento é muito grande. Eu acredito que esses governantes, esses próximos que entrar aí, nós temos que mandar máquina nova para nós, mandar caçamba, mandar reta escavadeira e mais patrulha, porque o município tem sofrido com o tamanho da extensão que ele é, e a cobrança é grande demais em cima do gestor. Realmente a cobrança é grande, nós temos que cobrar, temos que fiscalizar, mas, por outro lado, nós temos que olhar as condições desses maquinários que nós estamos passando. Muito sucateado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela hora, presidente. Com a palavra, vereador Leonardo. Boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de sessão. Cumprimentar os colegas vereadores, servidores dessa casa, a mulher do presidente Devani, e falando também sobre a situação que eu também presenciei, no caso, recebi o vídeo também do senhor que teve o acidente lá, né? Ocorreu o acidente, e veio outras pessoas também reclamar, né? Porque informaram que, devido à quantidade do buraco, é pela falta de manutenção nas estradas, né? Quando passadas as máquinas não passaram por lá, na verdade só uma rapada não preencheu os buracos, por isso que tem as panelonas hoje grandes que cabe até um ônibus dentro. Então é a questão de não ter máquinas suficientes, a gente até que pode concordar num certo ponto, mas em relação de que fazendo a manutenção todo anualmente, para não acontecer de agravar a questão das estradas ficar na situação que está, também ajuda bastante. Então, assim, é pegar todo ano, maquinário, fazer o serviço bem feito, para que chega no tempo de inverno não ter essas quantidades de buraco que pode estar agravando, acontecendo acidentes e prejudicando a população dos assentamentos que tanto precisam daquelas estradas, né? Para escoamento, para transporte escolar. Então, tem que fazer a manutenção todo ano, não pode deixar sem fazer não, porque senão acontece da forma que está acontecendo. Não só as principais, porque também tem as vicinais. As vicinais que tem mais 3, 4 anos sem fazer manutenções da forma que tem que ser feita, né? Então, o gestor tem que se atentar realmente a essa questão de manutenções para não se agravar, já que a quantidade de máquinas são poucas, então tem que procurar fazer o serviço para não ter que voltar e fazer de novo. Muito obrigado, senhor. Eu acho que, assim, tudo a gente tem que dar graça, né? Porque tá chovendo bem e tá estragando as estradas. Ruim é se não tivesse chovendo para estragar as estradas, porque os gados iam sofrer. O Alex é proprietário de terra, sabe como é a preocupação quando tem um inverno fraco. Estrada, na hora que a chuva passar, é questão de 60, 90 dias, consegue recuperar tudo. Agora, chover, a gestão não consegue fazer.
Então, chover, só Deus mesmo. Então, nós temos que dar graças a Deus pela chuva que estamos recebendo. E a questão de estrada é o de menos, isso aí consegue. Quando eu fui cobrado, que me mandaram os vídeos, o senhorzinho que me cobrou lá do assentamento, aí eu falei para ele, expliquei a realidade e tudo, mostrei a situação, os vídeos, acabei de colocar no grupo da Câmara aí para vocês verem como é que estava a situação aqui, que eu teve que correr com as máquinas para lá para socorrer. Quando ele viu, ele falou, não, presidente, a nossa situação aqui tá ruim, mas a de vocês aí tá pior. Aí tá, a nossa aqui não tá ruim igual a daí não. Aí eu pensei que tava ruim, mas aí dá muito pior do que a nossa aqui. Então, cede a palavra. Cedo, sim. E se nós for observar, no ano passado também, o prefeito ainda conseguiu um maquinário do governo. E esse maquinário do governo teve aí por alguns dias, foi o socorro que ainda apareceu o ano passado. Eu estive conversando com o gestor, e ele falando que, graças a Deus, por esses maquinários do governo que tiveram aí, não sei se foi por uns 20 dias, que deu para fazer uma boa recuperação nas estradas, que fosse o ano passado esperar só pela patrol que tem aqui, a condição estaria muito pior do que o que está. E a gente vê o desempenho deles, moço, debaixo de chuva, chovendo. Na gestão passada mesmo, a gente via aquele Albeni fazendo canalização de água nas beiras da estrada, ali na Agroquima, ali, moço, era de quilômetro, tirando a água da beira da estrada. Então a gente vê a preocupação, vê o trabalho deles, e temos que cobrar mesmo, mas também temos que botar a mão na consciência e ver as condições dos maquinários que nós temos hoje no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Mas vai dar certo, se Deus quiser, tudo vai encaminhar. Esse ano é ano de eleição. Só concluir aqui, nós tivemos com o senador Eduardo Gomes, com a senadora Dorinha, inclusive ela estava entregando uns maquinários lá em Palmas, e ela colocou na pauta para o ano que vem nós receber umas máquinas também. Na verdade, o ano que vem não, esse ano. Que as que ela estava entregando agora esse ano, era que estava já pautado do ano passado. Aí entregou esse ano. Então, ela já colocou a Aragominas na agenda para receber também na próxima etapa agora. Então, eu acredito que até o final do ano, o início do ano que vem, nós recebemos umas máquinas novas também. Mas vai dar certo. O nosso papel é esse aí, é cobrar, porque nós também somos cobrados. Do jeitinho que os proprietários de moto, de carro lá do assentamento, que sofrem com aquela estrada ruim, eles ligam para um vereador, ligam para outro para cobrar, e eles estão certos, tem que cobrar de nós mesmos. Nós é que ganha para isso. Nós somos vereador, nós somos fiscal do município, então nós temos que, não podemos achar ruim ser cobrado, porque a nossa função é essa aí, quem tem que dar a cara para bater somos nós mesmos. Mas sempre nós temos que cobrar, tem falado com os prefeitos, com o secretário de obras, que é o Albeni, e eles sempre têm dado uma resposta para a gente estar passando para os nossos produtores dos assentamentos. Com a palavra, vereador Antônio Filho. Novamente, boa noite a todos, né, presidente? Essa questão é ser levada em conta, né, duas questões, tanto a do maquinário, né, precário, como foi levantado pelo vereador Raimundo, mas também a questão, né, do serviço de qualidade, também levantada pelo vereador Leonardo, né, pois a gente vê que hoje, né, hoje temos a Codevasp aí, que pode estar mandando maquinário, temos hoje as emendas de deputado, né, de vídeo de bancada, como o vereador Devani acabou de falar a respeito da senadora professora Dorinha, né, que também já garantiu, então isso é muito bom. E uma coisa que o pai sempre me diz, né, de questão de maquinário, que antigamente, né, no primeiro mandato dele, ele disse que era só um tratorzinho e um negócio era alugado pela prefeitura, e até hoje, ali no assentamento, ainda tem estrada que foi daquele tempo que o pai fez, né, no primeiro mandato dele ainda. E é justamente por isso, né, porque foi um serviço que ele até fala que às vezes foi um serviço muito, muito grande, desgastante, né, ali as condições de ter ali. Então, é como o vereador Leonardo falou, né, a questão de um bom trabalho sendo feito, né, segura por muito tempo, mas também da mesma forma como o vereador Raimundo fala, a questão dos maquinários precários tem que estar em contato com a bancada federal, né, para estar vendo se consegue maquinário, né, para atender aqui, atender lá, para que mesmo no tempo de chuva o povo não fique ilhado, não fique cortado. Graças a Deus ainda não temos essa situação lá no assentamento de ficar cortado e ilhado, mas de gerar esse tipo de coisa, né? Graças a Deus, felizmente, aquele senhor não veio a ter um óbito, né, decorrendo de um acidente, porque senão teria sido um problema muito maior. Então, já que o vereador Marcial informou que o maquinário está retornando, né, para o assentamento para estar corrigindo essas demandas lá, a gente fica muito feliz, né, torce para que faça
é um serviço bem feito, de qualidade, porque quem sofre, né, a ponta é o povo lá, né, que sofre naqueles assentamentos. Então a gente fica feliz de o maquinário estar indo e torce para que resolva o quanto antes. Muito obrigado, presidente. E só informando também que tem a questão das pontes que nós detectamos na viagem que a gente foi lá, o prefeito, várias pontes precisando ser corrigidas e não tem madeira mais nos assentamentos que serve. E nós, olhando a situação lá, como a prioridade tem que ser aquelas pontes, o prefeito comprou 270 pranchas de primeira qualidade mesmo, madeira boa, vindo do Pará para poder fazer recuperar todas aquelas pontes lá, viu, vereador Bicelli? E as madeiras já começou a chegar lá na reunida. Já chegou uma carrada e eu acredito que essa semana deve chegar mais outra carrada e aquelas pontes que é de madeira vai ser toda recuperada, aquelas pontes ruins. Então é isso aí, nosso prefeito sempre está atento, lutando, porque a gente sabe que não é fácil, mas tem que estar em cima mesmo, porque não pode deixar as coisas piorar também não. E sobre a questão das estradas, eu já fui secretário de obras na época que o Tom Filho está falando aí, e realmente não tinha maquinário. Os maquinários que tinha era alugado, terceirizado do Gero, e a gente ficava lá e eu ficava mais lá dentro do que aqui. Mas graças a Deus consegui sair do mandato de secretário aí em alta, portanto que saí candidato a vereador, fui o segundo mais bem votado. Então eu saí com aceitação boa, graças a Deus, quando eu fui secretário. E realmente, lá naquela época nós botava cascalho mesmo para valer. Se não botar não adianta, porque ali é muita areia. E nós, graças a Deus, o Gero Júnior, junto com o pai dele, ele fez um trabalho brilhante naquela época. Então, foi muito bem lembrado. Não tendo nenhum vereador mais que queira fazer uso do pequeno expediente, eu passo para o grande expediente, autorizando a secretária a fazer a leitura da matéria a ser discutida e votada na hora do dia. Parecer conjunto da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. De autoria dos vereadores Maciel Fernandes Nogueira, Alex Vasconcelos Sodré, Abicélio Pereira Santana, Antônio Filho Duarte Mota, Valquenes Oliveira Santos e Maria Deusalina Souza Leite. Projeto de Lei número 003/2026 dispõe sobre a definição e o pagamento de obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais no âmbito do município de Aragominas e revoga a Lei Municipal número 401 de 13 de dezembro de 2019. Em discussão, o projeto de lei do prefeito de número 003/2026. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como está e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Como não tem mais nenhuma matéria a ser discutida e votada, que era pauta exclusiva, eu passo para as considerações finais. Se tiver algum vereador que queira fazer uso da palavra, está com a oportunidade. Nas considerações finais, quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, né? E que Deus abençoe a cada um de nós, mais um dia de trabalho, e declaro encerrada a presente sessão às 19h36, convidando todos os senhores vereadores para a próxima sessão amanhã às 7h30 da manhã. Às 7 horas, né? 7 horas da manhã, aliás. Boa noite a todos.